Olá, tudo bem com você? Começa agora Identidade Geral pela Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua companhia. Obrigado porque você está aqui com a gente mais uma semana. No programa de hoje, a gente relembra um golpe que marcou a história do Brasil e que deu início a 21 anos de ditadura militar no país. A gente recebe logo mais o jornalista Oscar Pilagalo para falar sobre isso. E ainda a gente tem uma conversa com um dos mais importantes educadores financeiros do país, que já vendeu mais de 2 milhões de livros sobre essa temática, o Reinaldo Domingos. Então, olha, sua participação é fundamental. Por favor, interaja com a gente enquanto o programa está acontecendo. A gente quer ouvir você. E você já sabe todas as formas, né? Você entra em contato com a gente através do nosso blog, onovotempo.com/jornalismo. Lá, inclusive, você tem todos os nossos programas em rádio e televisão, todos os programas do Departamento de Jornalismo. Nas nossas redes sociais, a gente pode se comunicar muito de perto, facebook.com/ntjornalismo. Lá você encontra todas as nossas entrevistas, pode dizer o que você está achando delas e pode dizer, inclusive, quem você gostaria de ver sentado aqui no nosso sofá. Da mesma forma, você conversa com a gente pelo Twitter e pelo Instagram, @ntjornalismo, é assim que você encontra a gente. No dia 31 de março de 1964, as forças militares brasileiras deflagraram um golpe de Estado contra o presidente João Goulart e instauraram no país uma ditadura que duraria 2 décadas. Muito se fala sobre os momentos de tensão que tomou conta do país, com censura por todas as partes e pessoas sendo presas e torturadas. No entanto, para entender o que foi o golpe de 64, é preciso reviver as armações que fizeram com que ele viesse a acontecer. A gente recebe agora um jornalista que vai fundo na história brasileira para fazer com que a lembrança de momentos como este sirvam de lição para fazer um país cada vez melhor. A gente recebe agora, aqui no Identidade Geral, o jornalista Oscar Pilagalo. Tudo bem, Oscar? Tudo bom? Prazer. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Por favor, fica à vontade. Bom, deixa eu mostrar o seu livro, Oscar. O Golpe de 64 é um livro, inclusive, que tem uma forma de narrativa um pouco diferente. É um livro de história em quadrinhos. Uma coisa que hoje em dia tem sido explorada, mas é muito inovador, né? Falar de um livro-reportagem que usa história em quadrinhos. Quero falar sobre essa questão da linguagem, mas até antes, uma outra coisa muito interessante é que a gente tem muita literatura sobre ditadura. Agora, todo esse anteceder do golpe são poucas as bibliografias que acabam explorando esse momento, né? Achei muito interessante você concentrar a sua obra no que veio antes da ditadura. Exatamente, Wagner. O que a gente procurou fazer foi buscar uma explicação que não fosse tão imediata, porque tem explicações imediatas, que você pode explicar o golpe de março de 64 a partir do que aconteceu naquele ano mesmo, né? Mas as raízes realmente do golpe, elas são bem anteriores a isso. E a nossa tentativa, minha e do ilustrador, o Rafael, foi de tentar mostrar isso, quer dizer, como que a situação veio evoluindo nos 10 anos anteriores até desembocar no golpe. 10 anos também não foi uma coisa arbitrária, não foi, vamos voltar 10 anos e ver o que aconteceu. Não, é porque em 54 houve o suicídio do Getúlio Vargas e ele, na verdade, foi levado a esse gesto pressionado por forças conservadoras, basicamente, que, na verdade, foram as mesmas forças que atuaram ao longo dos anos seguintes e, inclusive, no próprio golpe de 64. Você, inclusive, levanta uma teoria interessante de que, se não tivesse acontecido esse suicídio, esse golpe poderia ter acontecido 10 anos antes, poderia ter acontecido logo em 54 mesmo. Teria sido uma possibilidade. É uma possibilidade real. Porque na verdade é o seguinte, quer dizer, o Getúlio Vargas, ele estava absolutamente emparedado, assim, né? Quer dizer, ele estava sob uma pressão intensa, em grande parte porque realmente havia, falava-se num mar de lama. É difícil saber, assim, com essa distância, se havia realmente um mar de lama ou comparar com outros períodos.
Havia desvios, havia confusões no governo, uma série de coisas. Mas era muito mais uma tentativa de uma direita mesmo assim, bem conservadora, assim, que não conseguia se eleger pelas urnas e tentar obter o poder através de um golpe. E a coisa estava rumando para esse desfecho, quando houve o suicídio. Como ele era uma pessoa muito popular, o suicídio dele causou uma comoção nacional, uma coisa absurda, assim, as pessoas saindo às ruas, chorando, depredando, inclusive jornais que eram críticos ao governo dele, e uma série de coisas. Quer dizer, nesse ambiente, a tentativa de golpe, ela simplesmente virou fumaça, não houve essa possibilidade. Agora, eles continuaram tentando, eu digo assim, a UDN, né, União Democrática Nacional, que era o partido conservador, que estava sempre à frente dessas tentativas de golpe, que ao longo dos anos aconteceram mais 2 vezes, pelo menos de uma maneira bem, com muita, chegaram muito perto disso, entendeu? E, enfim, até que em 64 realmente tiveram êxito, quer dizer, conseguiram dar o golpe, né? Vamos falar, Oscar, da tua relação com esse momento histórico. Você tinha 9 anos quando os militares tomaram o poder. Nessa época, política já era alguma coisa que você não era, se assim, interessava, não? Não, assim, eu mal tenho lembrança, assim, do dia do golpe, assim, né? Realmente com 9 anos, naquela altura, porque naquela altura eu digo, quer dizer, hoje em dia qualquer criança rapidamente, através do celular ou na internet e tal, pega tudo. 64, enfim, claro que foi amplamente noticiado e tal, mas uma criança não estava absolutamente ligada nesse tipo de coisa. Pelo menos na minha casa não era a política assim, não era um assunto assim a ser discutido, né? Mas logo depois, 68, aí eu já tinha um pouco mais de idade, foi quando o regime também deu uma endurecida. Aí sim eu já comecei, né, já adolescente, já percebendo a situação em que o país se encontrava, tal, começava a ver aonde a gente estava, o que era o país, o que era a ditadura, tal. Mas só vinha realmente a me aprofundar nisso posteriormente, já como jornalista, interessado na história do Brasil e assim, para compreender o Brasil de hoje, você tem que compreender o que foi o golpe, o que foi antes do golpe, o que foi a ditadura toda. Com certeza, porque lendo o seu livro, em alguns momentos a gente se pergunta, peraí, a gente está falando desse período de 54 a 64 ou a gente está falando do que a gente está vivendo hoje? Algumas coisas são muito parecidas. São parecidas. Deixa eu até fazer um parênteses aí, porque muita gente faz esse tipo de observação e eu concordo em parte, porque há vamos dizer assim, uma vontade de uma parcela da população, pequena, eu acho, de resolver a coisa dessa maneira, inclusive chamando de volta os militares e tal. Na minha percepção, o momento é muito diferente e, embora isso tenha acontecido até recentemente nas ruas, nessas manifestações e tal, a situação ela é pouco comparável, porque, na verdade, o Brasil de 54 a 64 estava inserido num contexto mundial de Guerra Fria, que era aquela polarização muito forte entre o capitalismo dos Estados Unidos e o comunismo da União Soviética. Isso hoje é uma coisa, quer dizer, esse contexto internacional é uma coisa que já não existe mais, entendeu? O que é fundamental. Outra coisa é o seguinte, as instituições hoje, elas são muito mais fortes do que eram naquela época. A democracia naquela época ela era muito incipiente ainda, ela era muito vulnerável a pessoas que de repente ascendiam rapidamente assim e causavam uma confusão. Hoje, embora tenha confusão, embora haja crise e tudo mais, o aspecto institucional é forte e isso acaba segurando o país como um todo, assim, que vai para além da crise e tudo mais. Então, existem elementos que você pode até comparar, mas na minha leitura são momentos bem diferentes e eu não vejo como a coisa possa se repetir. Bom, você falou dessa vontade das pessoas na rua e tal, isso é que é o parecido. O que eu penso que seja diferente, você estudou profundamente isso e pode me dizer se eu estou errado. Parece que a motivação das pessoas, elas são muito diferentes. As pessoas que estavam lutando
nesse período que você descreve aqui no livro, me parece que eram pessoas muito mais politizadas, pessoas que entendiam muito mais o que estava acontecendo e iam em busca dessa liberdade com um embasamento quase que teórico politicamente. Hoje, parece que as pessoas elas vão muito mais porque está acontecendo, vou me engajar, mas não existe talvez uma profundidade de entender o que de fato está acontecendo no país e o papel dela enquanto realmente um cidadão que deve entender de política. Eu acho que você tem razão nessa observação, porque e o que acontece? 54, 64, esse período todo, havia um parâmetro internacional ao qual eu estava me referindo, essa polarização e tal, e as pessoas se engajavam realmente dentro desse parâmetro. Então tinha uma corrente mais à esquerda, que era identificada com João Goulart, presidente, que era apoiado por forças de esquerda, por movimentos sindicais, por estudantes, tal. Enfim, havia uma movimentação social grande de apoio a ele, inclusive dentro das forças militares. Havia uma ala que era realmente de esquerda, né? E havia, por outro lado, uma classe média ascendente que era mais conservadora em termos de costumes e em termos políticos também. Então, vamos dizer assim, era uma clivagem, vamos dizer assim, mais ideológica. Hoje, também existe isso, mas é um pouco mais disperso, assim, esses interesses não ficam tão claros, assim, a ponto de manifestações mais ou menos recentes, né, aqui em São Paulo, terem tido dificuldade das pessoas identificarem o que realmente estava sendo criticado, qual era realmente a proposta, por quê? Porque não havia uma liderança, era uma coisa meio espontânea. Então, o que eu identifico? Um descontentamento, isso sim, que pega vários setores, à esquerda, à direita, mas as críticas que esses grupos fazem são diferentes. Quando você põe todo mundo na avenida, cria um ruído que fica difícil a leitura. O que essas pessoas estão realmente querendo, além de identificar uma crise contra a qual, evidentemente, ninguém quer continuidade nessa crise, entendeu? E o que as pessoas, elas estão indo à rua, principalmente, pedindo um impeachment da presidente Dilma Rousseff. E alguns grupos apoiam uma volta de um militarismo, apoiam que exista uma intervenção militar nesse processo. Tendo estudado, sendo autor de um livro que trata sobre esse assunto, qual é a sua opinião? Uma intervenção do Estado no momento que a gente vive hoje no Brasil? Eu acho o seguinte, quem pede isso, eu tenho a impressão que, em grande parte, pede porque tem um desconhecimento da história. Da história. Quer dizer, não tem a noção realmente do que foi. Às vezes você pode ver assim, pela faixa etária, assim, a pessoa não tem a noção do que foi realmente o período da ditadura, entendeu? Que evidentemente foi uma coisa que não deu certo por nenhum critério que você possa escolher, a coisa não deu certo, nem economicamente, nem politicamente, nem em termos institucionais, a coisa deu tudo errado, entendeu? Então, pedir a volta de um período desse, depois de uma democracia já razoavelmente consolidada, é um retrocesso que não tem cabimento. Mas, na verdade, eu acho que são pessoas que não têm uma representatividade, assim, elas não representam um grupo. São coisas isoladas. O que acontece? Como elas esticam uma faixa, fica parecendo que todo mundo que está atrás dessa faixa está apoiando aquela reivindicação, mas é um grupo pequeno, que não representa um segmento muito pequeno da sociedade. Mas até esse grupo pequeno se aproveita dessa imagem de uma multidão para colocar esse ideal, né? Exatamente. É o que acontece, assim. Mas eu tenho a impressão que assim, as análises mais serenas assim, acabam descartando qualquer tipo de perigo que possa vir desse tipo de posição, porque não tem clima para isso, entendeu? Não há a menor possibilidade. Bom, Oscar, a gente tem que fazer uma paradinha para o intervalo. A gente volta daqui a pouquinho, conversando um pouco mais sobre o livro O Golpe de 64, por que a escolha de falar sobre, de contar essa história através dos quadrinhos e um pouco mais comparando a nossa história atual com a recente história do nosso país. Então não sai daí, o Identidade Geral volta logo depois do intervalo.